Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 22 de abril, sábado, e completamos hoje 177 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Estamos todos muito felizes mesmo, não é? Hoje nós vamos ler Elamã 14. Samuel prediz que haverá luz durante a noite e uma nova estrela aparecerá quando Cristo nascer. Cristo redime os homens da morte física e da espiritual. Entre os sinais de sua morte haverá 3 dias de trevas, fender-se-ão as rochas e haverá grandes cataclismos da natureza, aproximadamente 6 a.C. Então aconteceu que Samuel, o Lamanita, profetizou muitas coisas mais que não podem ser escritas. E eis que ele lhes disse: Eis que vos dou um sinal, pois mais 5 anos se hão de passar, e eis que então o Filho de Deus virá para redimir todos os que crerem em seu nome. E eis que isso vos darei por sinal, na ocasião de sua vinda. Eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que aos homens parecerá ser dia. Portanto, haverá um dia e uma noite e um dia, como se fosse um só dia, e não houvesse noite. E isto vos será por sinal, pois vereis o nascer e também o pôr do sol. Portanto, saber-se-á com certeza que se terão passados 2 dias e uma noite, muito embora não haja escuridão durante a noite. E essa noite precederá o nascimento, o seu nascimento. E eis que uma nova estrela aparecerá, uma que nunca vistes antes, e isso também vos será por sinal. E eis que isso não é tudo, haverá muitos sinais e maravilhas no céu. E acontecerá que vós todos ficareis espantados e admirados, a tal ponto que caireis por terra. E acontecerá que todos os que acreditarem no Filho de Deus terão vida eterna. Bonito isso, né? Todos os que acreditarem em Jesus Cristo terão vida eterna. Muito lindo. E eis que assim me ordenou o Senhor por seu anjo, que eu viesse dizer-vos isto. Sim, ordenou que eu vos profetizasse estas coisas, sim, que ele disse-me, clama a este povo, arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor. E agora, porque sou lamanita e vos disse as palavras que o Senhor me ordenou, e porque fui duro convosco, estáis irados contra mim e procurais destruir-me e me expulsaste de vosso meio. E ouvireis minhas palavras, porque por este motivo subi às muralhas desta cidade, para que pudesses ouvir e conhecer os julgamentos de Deus que vos esperam em virtude de vossas iniquidades, e também a fim de que vos inteireis das condições do arrependimento, e também para que saibais da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e para que saibais dos sinais de sua vinda e para que acrediteis em seu nome. E se acreditardes em seu nome, arrepender-vos-eis de todos os vossos pecados, para que desse modo alcanceis a remissão dos vossos pecados por meio de seus méritos. E eis que novamente outro sinal eu vos dou, sim, um sinal da morte dele. Pois eis que ele certamente deverá morrer para que venha a salvação. Sim, cabe-lhe morrer, e isto é necessário para levar a efeito a ressurreição dos mortos, para que assim os homens possam ser conduzidos à presença do Senhor. Sim, eis que essa morte leva a efeito a ressurreição e redime toda a humanidade da primeira morte, dessa morte espiritual, porque toda a humanidade, tendo sido afastada da presença do Senhor pela queda de Adão,
é considerada como morta, tanto em relação às coisas materiais como às coisas espirituais. Mas eis que a ressurreição de Cristo redime a humanidade, sim, toda a humanidade, e leva-a de volta à presença do Senhor. Sim, e torna operantes as condições do arrependimento, de que todo aquele que se arrepende não é cortado nem atirado ao fogo, mas todo aquele que não se arrepende é cortado e atirado ao fogo, e recai sobre eles novamente uma morte espiritual. Sim, uma segunda morte, porque novamente são separados das coisas concernentes à retidão. Portanto, arrependei-vos, arrependei-vos, para que não aconteça que, conhecendo estas coisas e não as cumprindo, incorrais em condição e sejais arrastados à segunda morte. Mas eis que, como vos falei a respeito de outro sinal, um sinal da sua morte, eis que no dia em que ele padecer a morte, o sol será obscurecido e recusar-se-á a dar-vos sua luz, e também a lua e as estrelas, e não haverá luz sobre a face desta terra pelo espaço de 3 dias, desde a hora em que ele morrer até o momento em que ressuscitar dos mortos. Sim, no momento em que ele entregar o Espírito, haverá trovões e relâmpagos por muitas horas, e a terra tremerá e estremecerá. E as rochas que estão sobre a face desta terra, as que estão em cima como as que estão embaixo da terra, as quais sabeis agora que são sólidas, ou cuja maior parte constitui uma sólida massa, serão despedaçadas. Sim, rachar-se-ão ao meio, e para sempre se acharão rachadas e fendidas, e em fragmentos sobre a face de toda a terra, sim, tanto em cima como embaixo da terra. E eis que sobrevirão grandes tempestades. Haverá muitas montanhas que se rebaixarão como um vale, e muitos lugares que agora são chamados vales transformar-se-ão em montanhas de grande altura. E muitas estradas far-se-ão em pedaços, e muitas cidades ficarão devastadas. E muitas sepulturas abrir-se-ão, entregando muitos de seus mortos, e muitos santos aparecerão a muitas pessoas. E eis que assim me falou o anjo, pois ele disse-me que haverá trovões e relâmpagos pelo espaço de muitas horas. E disse-me que enquanto durasse os trovões e os relâmpagos e a tempestade, essas coisas aconteceriam, e que a escuridão cobriria a face de toda a terra pelo espaço de 3 dias. E o anjo disse-me que muitos verão coisas maiores que estas, para que creiam que esses sinais e essas maravilhas acontecerão por toda a face desta terra, a fim de que não haja motivo de descrença entre os filhos dos homens. E isto a fim de que todos os que creem sejam salvos, e para que, sobre os que não crerem, recaia um julgamento justo, e também, se forem condenados, terão atraído sobre si a sua própria condenação. E agora, meus irmãos, lembrai-vos de que os que perecem por culpa própria, e todos os que praticam iniquidade o fazem contra si mesmos, pois eis que sois livres, tendes permissão para agir por vós mesmos, porque eis que Deus vos deu o conhecimento e vos fez livres. Ele permitiu-vos discernir o bem do mal, e permitiu-vos escolher a vida ou a morte. E podeis fazer o bem e serdes restituído ao que é bom, ou seja, ter o que é bom restituído a vós, ou podeis praticar o mal e fazerdes com que o mal vos seja restituído. E assim nós concluímos mais um capítulo do livro de Mórmon. Como é bom ler, ouvir que o Salvador ele tem tantas profecias sobre a vida preciosa e maravilhosa de Jesus Cristo, que ele vive,
que Ele veio a esta terra, deu sua vida por nós. Eu amo o Salvador. Irmãs, queridas amigas, queridos amigos, que bom continuarmos firmes na leitura do livro de Mórmon. Um dia de cada vez, continua constante, continua firme. E assim nós encerramos esta leitura. Deixa eu falar uma particularidade aqui sobre o nosso jardim. Por exemplo, este aqui é camarão. Este camarão, ele veio do Rio Grande do Sul. Uma vez nós viajamos ao sul, há muitos anos atrás, e trouxemos uma pequena muda que se tornou um grande arbusto. Depois nós tiramos uma muda daquele, que é este aqui agora, que já tem vários anos. E muitas das nossas plantas nós lembramos de pessoas. Por exemplo, este aqui nós lembramos da minha avó, que eu chamo de mãe. Porque na casa da minha avó, né, da minha mãe, tinha uns pés de camarão lá, na verdade, muito bonito. E nós, quando viemos, tiramos uma mudinha. Então, sempre quando nós regamos, olhamos, cuidamos, tratamos, temos essa viva lembrança de nossos familiares queridos, né? E aí tem várias outras plantas que lembram de outras pessoas, de filhos, parentes queridos, amigos. E como é bom nós estarmos lendo o livro de Mórmon, porque nós lembramos do Salvador. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos. Tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E continua firme e até amanhã.